Muito bom dia a todos. Meu nome é Sérgio Giacomello, sou servidor da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Campinas, e em nome da Secretaria, do secretário, Sr. José Abrão Júnior, e do diretor de esportes, Fernando Vanin, gostaria de agradecer a presença de todos. Agradeço também a presença do professor Marcelo Bandieira, que hoje estará à frente da organização das perguntas realizadas no chat e que serão respondidas ao final desta apresentação. Lembrando a todos que vocês devem manter seus microfones e câmeras desligados durante toda a apresentação. Estamos no segundo módulo do programa de capacitação, programa online de capacitação no esporte, e hoje com o tema Exercício Físico e Sistema Imunológico, adaptação ao exercício aeróbico e anaeróbico. A apresentação de hoje é uma sequência do que foi apresentado ontem. Quem perdeu a apresentação de ontem, ou quem quiser rever, todas as apresentações desse programa encontram-se no YouTube da SMEL, cujo link está sendo disponibilizado no chat durante a apresentação, juntamente com o link para o registro de presença. Também será disponibilizado no chat um link com os artigos citados durante as apresentações de hoje e de ontem, e de que vai ser feita amanhã também. Convido agora o professor Dr. Anderson Marques de Moraes para a apresentação de hoje. Bom dia, professor Anderson. Esteja à vontade aí para começar. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Marcelo, que vão estar aí me auxiliando nessa nossa conversa de hoje. Gente, é um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Ontem a gente iniciou aí um assunto que eu acho que é muito interessante pelo momento que a gente está passando, e hoje a gente vai tentar aí contribuir com mais um pouco, né? Para que a gente possa entender, possa discutir, possa levantar algumas situações que nos ajudem aí a orientar o nosso aluno e a cumprir aí com a nossa meta como educador físico, que é transmitir saúde, né? Fazer com que as pessoas estejam saudáveis. Ontem a palestra foi um pouco longa, hoje ela não vai ser tanto assim, porque o tema vai ser um pouquinho mais da nossa área, né? Ontem eu fui um pouco mais didático na questão do sistema imunológico e tudo mais, mas hoje eu vou entrar, assim, praticamente que direto falando de exercício, e a gente vai ter momentos distintos, né? Então eu vou apresentar alguns trabalhos, depois eu vou falar sobre como a gente faz uma avaliação e como a gente faz uma prescrição de exercício, certo? E aí eu vou finalizar sobre outros trabalhos que relacionam principalmente o sistema imune com o exercício e a COVID-19, tá legal? Então, a gente vai tocar o nosso curso, e é importante deixar claro já que o que eu vou colocar aqui como prescrição de exercício não é uma regra e não é a única verdade, tá bom? Mas é um exemplo fácil que a gente pode aplicar, mesmo estando em casa, que a gente pode ensinar o nosso aluno e ele consegue perfeitamente monitorar aí o exercício. Tá legal? Eu vou aqui compartilhar minha tela para a gente iniciar. Está compartilhando aí, certo? Só um momentinho, está iniciando. Tá. Ok, perfeito. Pode prosseguir. Tá legal. Antes de iniciar, rapidamente, ficaram duas questões da palestra de ontem para que eu respondesse, então eu vou aproveitar aqui um minutinho e eu respondo as duas, tá? A primeira foi do professor Márcio Lopes, né? Ele estava perguntando sobre a questão do jejum e como isso pode afetar o sistema imunológico. Bom, tem vários sites que comentam sobre a influência do jejum, principalmente o que a gente tem hoje do jejum intermitente, né? Está sendo está saindo muita orientação de nutricionista, de nutrólogo, para que as pessoas façam esse jejum e os benefícios que eles trazem. Eu pedi para o professor Sérgio disponibilizar um link aí para vocês, que foi de um estudo que eu encontrei. Eu gosto sempre de buscar artigo, eu não gosto muito de trabalhar só com site, né?
eu prefiro o artigo em si. Mas eu levantei algumas coisas aí sobre o jejum intermitente, que ele pode estar auxiliando a saúde. A primeira delas é com relação à composição corporal, né, que indica que 10 a 12 horas de jejum intermitente, ou seja, de jejum, né, de 10 a 12 horas, o corpo humano ele vai buscar outras fontes de energia. E entre elas, ele vai buscar a LDL, que a gente conhece como colesterol ruim, que está dentro da célula adiposa, certo? Isso aí, por si só, já contribui para a diminuição da inflamação sistêmica da síndrome ou da síndrome metabólica, que a gente conversou um pouquinho ontem, tá? Com relação ao sistema imune, vários médicos, aí, várias pessoas falam que você ficar com um período longo em jejum faz com que ocorra uma regeneração celular, ou seja, o nosso organismo, depois de um certo tempo, ele, para economizar energia, ele começa a fazer uma limpeza, e dentro da área celular, ele começa a limpar as células que estão ou em mau funcionamento, né, ou tem algum problema, e principalmente as células relacionadas à medula, né, então as células tronco. Então, ocorre também um estímulo dessas células que ficam dormentes, né, na medula óssea, para que elas acordem e iniciem o seu trabalho. Então, isso auxilia, né, na regeneração do sistema imune. É lógico que a maioria desses estudos, eles foram feitos com ratos, né? Então, a gente tem aí ainda poucos estudos feitos com humanos. Eu peguei e deixei um para vocês aí, pedi para o professor Sérgio deixar um para vocês realizado em humanos, tá bom? Então, é isso que estão conversando aí nas pesquisas. E a Natália Vick, ela perguntou sobre se existia um tempo, né, um tempo exato, ou um tempo para que a gente conseguisse identificar, né, a partir de qual momento seria uma grande duração de exercício, né, e como isso poderia afetar o sistema imune e quanto tempo seria isso no treino. Olhando os artigos que eu para montar essa nossa conversa, a maioria, ele não identifica um tempo, né, um tempo exato do que seria considerado exercício estressante com grande duração. Mas o que eu pude perceber é que exercícios acima de 2 horas, em intensidades moderadas altas, já começa a promover um estresse mais efetivo no sistema imune. Com relação à questão do tempo por treino, né? Quanto tempo seria isso por treino? Aí vai depender muito da questão de quem é a pessoa que nós estamos conversando, porque a gente vê que maratonistas, né? A gente teve aí o Henrique deve estar assistindo a palestra, ele fez uma palestra só de treino para maratonista, então ele tem mais competência do que eu para falar sobre isso. São treinos. O maratonista ele tem que chegar uma hora, ele tem que fazer o treino longo. Então, assim, o que eu acho que o mais importante para a gente aqui, relacionado à palestra de ontem, é entender que o estresse físico ele vai ocorrer no sistema imunológico. O importante é como a gente vai dosar esse estresse. Então, aí eu já estou colocando um tempo de 2 horas, né, que é aí um parâmetro, e o como. Então, quanto tempo a gente vai dar de descanso e como a gente vai trabalhar, por exemplo, com a alimentação para repor aí as substâncias que foram gastas e que podem estar ajudando a gente. Eu não citei ontem, mas, por exemplo, existem muitos estudos em cima da glutamina, né, que podem auxiliar nessa recuperação. Tá bom? Se eu não respondi, depois coloquem de novo, se eu não entendi a resposta ou não cumpri, que aí, ao final dessa daqui, eu tento responder. Tá legal? Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre o tema. E hoje a gente vai falar, então, da adaptação ao exercício.
Tá legal? Rapidamente aqui, meu nome é Anderson, né? Sou instrutor de prática desportiva da Prefeitura Municipal de Esportes, sou docente da Faculdade de Educação Física. Eu sei que alguns já ouviram isso ontem, mas tem pessoas novas que estão inscritas nesse curso. E tenho aí a minha formação toda na área da educação física, né? E principalmente trabalhando meu doutorado e meu pós-doutorado na área médica, em cima de crianças e adolescentes. Bom, o professor Márcio, quando ele me mandou essa pergunta, depois ele me mandou também uma publicação de um grande amigo nosso, professor Hermes Balbino, que ele colocou no Facebook, e eu fui buscar. Então, e linka diretamente com o que a gente conversou ontem, né? Então, o que a Unicamp está estudando? Ela está vendo como é que o tecido adiposo está reagindo ao vírus da Covid-19, né? Ou seja, o SARS-CoV-2. E nesse estudo, os primeiros resultados, lógico, não foi publicado ainda, né? Mas se vocês lerem aí depois a matéria, está dizendo que o vírus ele se aloja dentro da célula de gordura. Então, aí mais um indício, né, do fator de risco, que é a obesidade, relacionado a essa doença, o que tem retratado aí inúmeras mortes em pessoas com algum distúrbio de peso, né, ou doenças crônicas não transmissíveis. Mas só para constar aí, depois vai ficar na apresentação, vocês pegam aí, eu posso passar o link também, e aí vocês dão uma olhada. Bom, lembrando que o que a gente conversou ontem, né? O exercício físico, ele promove alterações tanto positivas quanto negativas no sistema imune, e isso está relacionado ao quê? Ao volume e à intensidade do treino. E a maioria dos estudos, eles mostram que o principal estresse que ocorre do sistema imune, além de baixá-lo, né, além de causar baixa desse sistema, ele ocorre principalmente nos pulmões, ou seja, é uma infecção que ocorre no trato respiratório superior, que foi o que a gente viu ontem. E aí a gente já começa a linkar com a nossa fala de hoje. Por quê? Porque se a gente está falando do trato respiratório superior, que compõe, né, o sistema cardiorrespiratório, isso indica para a gente rapidamente que exercício aeróbio fortalece o nosso sistema cardiocirculatório, certo? E cardiorrespiratório. Então, já de cara, pessoas que são bem condicionadas têm uma tendência a resistir melhor a infecções do trato respiratório. Bom, e aqui eu vou fazer um rápido comentário, porque o exercício, enquanto um agente estressor do nosso sistema, ele não mexe só com o sistema hormonal, ele mexe com o sistema nervoso, ele mexe com o sistema hormonal, ele promove alterações corporais, né, principalmente por causa da sudorese, e ele provoca o dano celular, né, que aí estaria a inflamação. E o sistema imune, ele vai reagir frente a isso, né, trabalhando principalmente no nível sanguíneo, né, e aí a gente vai relembrar das células inatas, que são os primeiros a combater a infecção, e as células adaptativas que vêm depois e elas necessitam aí de um reconhecimento. E nós colocamos aqui também que o exercício ele libera algumas citocinas, né? E essas citocinas também influenciam o sistema imune. Quais as consequências disso? É engraçado, mas quando a gente vai ver sistema imune e exercício, ou está relacionado a atleta maratonista, esporte de alto nível, ou está relacionado a pessoas que têm algum tipo de infecção, por exemplo, câncer e HIV, certo? E aí os estudos querem saber se o exercício ele influencia positiva ou negativamente, que foi o que a gente conversou ontem. Bom, para que a gente consiga entender o efeito do exercício aeróbio, a primeira coisa que a gente visualiza aqui nesse gráfico é o quê? É que a gente tem aqui os limites, né? Então, os limites sedentário mínimo, né? E o exercício extremo, certo?
E a gente tem um termo aqui que chama imunossenescência. O que é isso aqui? Isso aqui é o envelhecimento da célula, né? Então, esse estudo aí, ele está mostrando que o exercício, de uma forma geral, ele consegue aumentar ou melhorar a suscetibilidade de ocorrer a imunossenescência, que é o quê? O envelhecimento da célula. É interessante porque o sistema imunológico, quando a célula envelhece, ela perde, e ela chega até a perder a função dela, ou seja, ela não exerce mais nenhuma atividade, mas ela continua viva, né? Então, é interessante o efeito do exercício no sentido do quê? De ou rejuvenescer essa célula, ou ativar as natural killers, né, que é a NK, que a gente viu, que são células pró-inflamatórias, para quê? Para exterminar essa célula que não tem mais utilidade, ok? Então, está aí um efeito do exercício. E ele promove um efeito anti-inflamatório, que foi o que a gente viu ontem. E aonde que ele promove um efeito positivo, então? Quando a gente executa aqui as atividades, né, normais, né, e as atividades moderadas, então leves e moderadas. O legal desse estudo é que ele mostra que o maior risco para a gente ter o envelhecimento precoce da célula está aqui, ó, no sedentarismo. Mas quando a gente começa a passar de um certo ponto de nível de estresse do exercício, esse aumento começa a ser mais significativo. E isso realmente ocorre, e a gente percebe, né? Depois de um certo tempo, atletas, eles começam a envelhecer um pouco mais rápido se eles não se cuidarem, né? Principalmente quando eles param. É o efeito do destreino, né? Então, tem muito a ver aí com o que a gente está conversando. Bom, aqui eu já trouxe para vocês de cara um trabalho que ele faz uma comparação, já que a gente está falando de exercícios aeróbios e anaeróbios, então uma comparação do efeito do high intensity exercise, né, com o slow, né, então seria o exercício moderado com o exercício intenso. Aqui essa tabelinha, ela retrata para a gente a duração de cada um, né, então um foi 30 minutos, o outro foi 42, então o intensivo foi um pouco maior, né, a velocidade, né, aqui o gasto calórico durante a sessão, certo? Frequência cardíaca, e aí a gente tem os limiares de lactato, ok? E o que a gente observa aqui, ó? Quando a gente vai para a parte metabólica, a gente percebe que o primeiro slide aqui, o primeiro gráfico, desculpa, ele mostra para a gente o que já era de esperar, o exercício intermitente ou intensivo, ele um aumento maior de lactato imediatamente pós exercício, né? E esse aumento ele se prolonga aí até 60 minutos depois. Então a gente tem aqui o início do exercício, a gente tem aqui o fim do exercício e depois 30 minutos e 60 minutos de exercício. Muito bem, isso aí a gente já esperava. O que é interessante aqui é o cortisol. Por quê? Porque o cortisol ele tem relação com o sistema imune, né? Ele aumenta a atividade pró-inflamatória do sistema imune. Então veja que, apesar do exercício intenso ele liberar mais lactato, que a gente já conhece pela literatura, o nível de cortisol aqui ele é menor do que o exercício contínuo. Muito bem. Já vamos linkar aí algumas respostas. Quando a gente viu aquele slide de que o exercício ele depende da intensidade e ele depende do volume, e eu falei para vocês que a relação intensidade-volume, que era o que afetava o sistema imune, tem relação com o cortisol aí. Então veja que no contínuo o cortisol está sendo liberado mais do que o intermitente. Por quê? Porque o intermitente dá chance para o sistema se recuperar. E daí está o benefício da atividade de alta intensidade e não prejudicar tanto o sistema imune quanto uma atividade contínua em moderada a alta intensidade. Um exemplo, né? A gente tem aqui a IL-6, que nós conversamos ontem. Veja que a liberação dela no exercício intervalado é muito alta, né?
Mas, depois de 30 minutos, a recuperação dela é igual ao exercício contínuo. Certo? Então, eu diria aqui para vocês que a adaptação do sistema imune no treinamento intervalado, ela é melhor do que isso, né? Efeito agudo, tá? Então, isso aqui a gente está falando de efeito agudo e não de efeito crônico, ok? Então, esse tipo de exercício, ele beneficia a liberação de IL-6 mais do que exercício contínuo, ok? Diferente do TNF, que a gente viu ontem, que era pró-inflamatório, certo? Então, veja que esse tipo de substância pró-inflamatória é liberado em maior quantidade no exercício contínuo. Então, linkando aqui o cortisol com o TNF, que é o fator de necrose tumoral, a gente está entendendo aí que exercícios contínuos provocam mais estresse e maior liberação, né, na sessão total do que o exercício intervalado. Mas por que isso, se o intervalado tem maior intensidade? Pela chance que se tem de recuperação entre os estímulos. Aqui a gente tem a IL-10, olha lá, lembra que eu comentei ontem que a IL-10, ela era a principal, uma das principais anti-inflamatórias, né? Então ela o tempo inteiro está sendo liberada mais do que no exercício contínuo. Então a relação da IL-10 com a TNF, qual que é? A IL-10, ela anula a atividade do TNF. Então, a relação dela aqui é maior, ou seja, ela consegue exercer uma atividade anti-inflamatória no nosso aluno, na pessoa, muito maior do que no exercício contínuo. Então, já de cara, esse estudo está mostrando para a gente o porquê que os pesquisadores, quando vão estudar maratonistas, triatletas e assim por diante, eles acham uma baixa no sistema imune. Por quê? Porque a atividade ela é contínua e ela é de moderada a alta intensidade, diferente do que a gente encontra num treinamento intervalado, ou num treinamento de velocidade, ou num treinamento anaeróbio lático, alático e assim por diante. Ok? Bom, a conclusão, apesar dessas diferenças, qual que é a conclusão do estudo? É que ambos promovem, certo? Respostas inflamatórias semelhantes, né? Pô, mas Anderson, como assim semelhante se você falou que está diferente? Sim, está tendo diferença entre eles, mas veja que as curvas, elas se repetem iguais para os dois sistemas. Tá legal? Olha lá, a curvinha, ela se repete. Aonde tem uma distorçãozinha aqui é só na IL-6. Então, realmente, a resposta inflamatória, ela é semelhante. O que se difere é a parte metabólica relacionada à quantidade que é liberada. Ok? Então, isso é muito importante para a gente estar aí tomando a nossa posição relacionada ao exercício físico. Bom, esse outro estudo aqui, o que ele fez? Foi interessante, porque ele pegou um grupo controle, exercício intermitente, e um grupo contínuo. Né? Aqui tem a descriçãozinha do protocolo, né? Então, era 1 minuto de intensidade alta, 1 minuto de repouso, 1 minuto de alta, 1 minuto de repouso. Isso aqui é 100% da velocidade do VO2, e aqui 70% do VO2 máximo, exercício contínuo durante 5 quilômetros. O que a gente encontrou nesse estudo? O que os autores encontraram? Aumento da IL-6 nas sessões agudas do HIIT e do treinamento contínuo. Ok, isso aí a gente já viu no outro também. No HIIT, né, houve um aumento da IL-6 imediatamente e 60 minutos após o exercício. Ou seja, o efeito agudo ocorreu de melhor forma no treinamento intervalado. E no treinamento contínuo, ocorreu aumentos apenas depois de 60 minutos. Ou seja, foi uma resposta mais lenta do sistema imune ao exercício contínuo.
aí começa a responder para a gente também a questão do tempo de 2 horas, né, que é onde vai se acumulando o estresse metabólico e o estresse sobre o sistema imunológico com atividade contínua. O TNF, ele aumentou após a sessão, independente da intensidade do treinamento, então houve aumento desse fator aqui para ambos os grupos, certo? E a L10 também aumentou tanto após a sessão quanto num período posterior. Ou seja, o que diferenciou um treinamento do outro? Igual ao slide anterior, foi a IL-6. Como ela reage ao treinamento intervalado e como ela reage ao treinamento contínuo, certo? Mas a conclusão do estudo, ela é igual à do anterior. Ambos os protocolos promovem alterações no sistema imune, só que com uma diferenciação aí para a IL-6. E aqui, esses autores fizeram um protocolo onde eles envolveram um treinamento concorrente. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um treinamento intermitente de 5 quilômetros, foi o mesmo protocolo de 1 para 1, certo? De atividade intensa e repouso. E depois eles fizeram, logo em seguida, 10 minutos de intervalo, né? Então, 10 minutinhos de intervalo, e entraram com uma sessão de peso, de treinamento com peso, certo? E o que eles observaram aqui? Eles observaram, analisando a IL-6, que o treinamento concorrente promove alterações tanto no pré-treino quanto no pós-treino, depois do treino isolado intervalado. Então, quando fizeram esse treinamento isolado, ok, houve um aumento significativo da IL-6, tanto para o pré-treino quanto para o pós-treino, ou seja, no intervalo de 8 semanas. Então, aqui essas 8 semanas está falando para a gente de um efeito crônico, ok? Então, houve uma melhora, um aumento aí dos níveis. A mesma coisa aconteceu 60 minutos depois. E a mesma coisa aconteceu quando envolveu o treinamento concorrente, que seria a união desses dois aqui, certo? Então, a gente vê isso aqui nesse gráfico. Muito bem. Isso mostra para a gente, já de cara, eu analisando esse gráfico, eu falaria para vocês que não existe a necessidade do treinamento de força depois de um treinamento de alta intensidade, de um HIIT. Por quê? Porque as alterações que ocorrem no HIIT são as mesmas suportadas pelo treinamento concorrente. Certo? Então, se eu quero, aí são coisas diferentes. Se eu quero trabalhar o meu sistema imune, eu não preciso acrescentar o treinamento com peso. É lógico que, se eu quero trabalhar visando outros objetivos, aí sim a gente faz um treinamento concorrente, ok? Com relação a IL-10, certo? O que aconteceu? Aí sim, já começou a mostrar alguma diferença importante. Que houveram alterações significativas somente nos momentos pré e pós treinamento concorrente. Opa! Então aí já mudou. Se eu quero também mexer com essa interleucina, que é muito importante como ação anti-inflamatória, aí sim o trabalho concorrente ele é melhor do que o trabalho intermitente, de alta intensidade, sozinho, isolado, certo? Então, esse estudo mostra para a gente que a combinação de treinamentos diferentes que concorrem entre si, ele também provoca um estresse sobre o sistema imunológico que pode trazer benefícios no decorrer do quê? De 8 semanas, que aí a gente está falando do pós-treino. Mas a gente também observou benefícios no
pré-treino, certo? No pré-treino aqui e no pré-treino aqui. Ou seja, na fase aguda do treinamento. Então, o efeito do treinamento concorrente, ele é suportado de maneira benéfica, ele aumenta a IL-6 e a IL-10, tanto no efeito agudo, quanto no efeito crônico do sistema imune. Então, está aí, depois de 8 semanas, o programa de treinamento promover uma resposta anti-inflamatória após a sessão aguda de exercício simultâneo, certo? Então, efeito aí benéfico. E esse aqui eu trouxe para vocês que é um sobre maratonista. E aí, esse gráfico, ele apresenta certinho cada substância, né, do sistema imune e como ela reagiu à atividade de maratonista. Então, aqui a gente tem o maratonista, aqui a gente tem a pessoa que caminha. Veja que todos os níveis relacionados ao sistema imunológico estão para baixo. E o que é importante aqui para a gente? As natural killers, que é o primeiro, né, faz parte da primeira ação defensiva nossa, as células T, que são os macrófagos, né, também. E aí já mostra para a gente também o quê? Que a IgA, ela mostra um estresse muito grande em maratonistas, que foi o que a gente viu ontem, certo? Então, se a gente olhar esses resultados, eles mostram para a gente que em maratonistas, o sistema imune tem uma baixa muito elevada pós-maratona, né, durante e pós-maratona do sistema imune, o que não acontece em momento algum com pessoas que fazem atividades moderadas, ok? Então, algumas coisas para a gente observar. A maioria dos pesquisadores, eles apontam, né, eles têm como ponto de vista que o sistema imunológico reflete a magnitude do estresse fisiológico. Então, eu vou entender aqui o estresse fisiológico, volume e intensidade do treino, né, quando a gente trabalha os dois num limite que cause um estresse acima do normal para o sistema imunológico. A segunda coisa é o que eu havia comentado na resposta logo no início da nossa palestra, que 2 horas, a partir de 2 horas, os aumentos começam a ser mais significativos, né? E esse estudo aí mostrou que em mais de 300 metabólicos. Então, não é só o sistema imune, mas em outras áreas do metabolismo, como o sistema endócrino, por exemplo. E a lesão e a inflamação do tecido muscular, ela provoca forte resposta imune, certo? Que é o que realmente o exercício causa de estresse, né? A gente tem ali dano no tecido muscular, principalmente, e a resposta imune para refazer esse tecido muscular, ela é muito alta, principalmente em atividades acima de 2 horas. Bom, aí, aqui a gente tem eu montei esse slide aqui para a gente conseguir entender um pouquinho tudo isso daí. Então, a gente tem ali, né, as células T, as natural killers, né, os macrófagos. Aqui a gente tem também as natural killers, as células T e as células B. Muito bem. O comportamento delas em exercícios até 45 minutos em aumento em percentual. Então veja que o maior aumento aqui, ele ocorre nas natural killers. Por quê? Porque é o primeiro sistema de defesa a agir quando a gente tem uma ação pró-inflamatória. Quando a gente vai lá para as 3 horas, né, de 1 a 3 horas, veja que já ocorre um aumento significativo em todas as substâncias do sistema imune, em relação ao exercício moderado. Então, veja aqui, o exercício moderado até 45 minutos, ele aumenta no máximo 50% aqui as substâncias, as citocinas relacionadas ao sistema imune. Quando a gente vai para a atividade de alta intensidade,
ocorre um estresse muito maior do sistema, portanto, um aumento superior a 60% em todas as citocinas relacionadas ao sistema imune. E aqui, a resposta a um treinamento intervalado. Então, veja que o treinamento intervalado, mesmo com uma ação moderada, né, uma intensidade moderada, ele promove um aumento significativo. Por isso que ele é benéfico. Por quê? Porque o intervalado, ele é um efeito agudo do exercício, certo? E quando a gente vai para a ação de alta intensidade, não ocorre alterações em nenhuma. Então, olha que interessante. O trabalho intervalado de intensidade moderada, ele promove alterações na maioria das respostas imunes. E quando a gente vai para o intervalado intensivo, ou seja, de alta e altíssima intensidade, não tem resposta, não tem alteração. Mais uma prova de que se a gente fizer trabalhos de alta intensidade e curta duração, a gente não afeta o sistema imune. Bom, e aí eu coloquei aqui, agora a gente vai entrar na parte prática, né, da nossa aulinha aí, já estamos caminhando para a metade da aula. Então, o que a gente tem aqui? Eu sempre gosto de simplificar, e eu não acredito em prescrição de exercício sem periodização, né, sem o treinamento esportivo. Então, eu vou colocar aqui no início como sedentário, mas pode ser um atleta que tem uma pessoa ativa, pode ser uma pessoa que está iniciando o exercício, e assim por diante. Então, a gente sempre tem o quê? O rendimento inicial dessa pessoa, certo? Tudo o que a gente faz deve estar amparada pelo quê? Pela ciência do esporte, gente. Né? Tem muita coisa bacana aparecendo, a ciência do esporte tem evoluído a cada dia, então a gente tem que estar o tempo inteiro o quê? Trabalhando com a ciência do esporte. E a função nossa, enquanto educadores físicos, está o termo treinador aí, porque é de treinamento, mas enquanto educadores físicos, nos responsabilizarmos pelo quê? Principalmente pela adequação da carga do nosso aluno. Volume e intensidade, adequação da carga, certo? Isso aqui requer um certo planejamento, ok? Então faz parte do planejamento nosso. O treinador, nós ainda temos que monitorar o quê? Então é monitorar, analisar a magnitude, a estrutura e a dinâmica dessa carga. Relacionar a um controle direto, certo? A um controle operacional, que seria um controle no meio do desenvolvimento, e o periódico, né? E aquele que vai me informar se eu estou no caminho certo ou não. Isso aqui tem a ver com o controle do treinamento, ou seja, avaliação física, ok? E aí, me estranha a gente ouvir falar de professores, seja nas mais diversas áreas, que não faz uma avaliação inicial no aluno, ou faz uma avaliação e depois avalia depois de um ano, e como é que ele prescreve o treino, né? Fica um pouquinho difícil de entender isso. E aí a gente tem o quê? O registro dessa carga, como é que ela é feita, e a resposta do atleta frente às cargas, que são os controles que a gente vai fazer para entender como é que ocorrem essas adaptações. Isso aqui, para mim, é a execução, né, de uma boa prescrição de exercício. Então, se eu falhar em alguma dessas partes aí, eu não estou prescrevendo bem, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque assim eu consigo entender o efeito agudo, o efeito secundário e o efeito crônico do exercício. E eu consigo, a cada vez que eu vou avaliar, prescrever melhor o meu exercício de acordo com as adaptações que estão ocorrendo no nosso aluno. E aí a gente tem um rendimento final, que aqui pode ser esportivo, pode ser para ele vencer uma maratona, pode ser para ele conseguir dar uma volta no taquaral, pode ser para ele fazer N coisas. Lembrando que a performance, ela está relacionada ao que o indivíduo consegue fazer, o que ele quer cumprir para fazer, né? Então, aí vai depender do objetivo de cada um. Bom, e a gente, da mesma forma que a gente tem um contínuo do treino, a gente tem um contínuo da saúde, a gente tem um contínuo do treino, certo? Então, a gente tem o efeito do treino, a gente tem a manutenção, né? E a gente tem o destreino. Da mesma forma que a gente tem o desenvolvimento, mas também tem o sobretreino, que é o overtraining, certo?
Algumas pessoas já nem usam mais esse termo, mas eu costumo usar. Então, aqui eu vou colocar para vocês os estágios da fadiga. Por quê? Porque a fadiga está relacionado ao estresse e, portanto, ao sistema imunológico. Carga moderada, né, ausência de fadiga, mas também muito pouca alteração ou quase nenhuma no desempenho esportivo, certo? A sobrecarga, a gente tem a adaptação fisiológica positiva, né, e tem alteração no nosso desempenho, ok? A sobressolicitação, que é o overtraining, né, a gente tem a adaptação fisiológica ótima e adaptações ótimas ao nosso desempenho. Então, eu diria para vocês que aqui é a linha entre o que é o ideal e o que vai vir para frente, que é o overtraining, certo? E quando a gente transmite aquela curvinha J lá do início, né, se eu fizer ela aqui para vocês, está aqui a barreira que vai causar o estresse no nosso sistema imune. Então, onde que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar com o meu aluno aqui, ó. Ok? A gente está falando de aluno, mas se o maratonista ele vai competir, se o triatleta ele vai competir, ou se a pessoa vai participar de uma competição que ela exige muito tempo, é lógico que ela vai entrar no fator do estresse, ok? E aí a gente vai ter que lidar com a preparação física para isso e como ela vai se recuperar frente a esse estresse que ocorreu, certo? Então, aqui são as zonas de desenvolvimento do desempenho do treino da competição, ou do melhor desempenho para o nosso aluno. Então, aqui, só para dizer, o overtraining, o que é? É uma situação de fadiga com duração limitada, né? E essa duração é bem menor do que o overtraining, certo? E é essa fadiga que promove alterações benéficas no nosso aluno e, portanto, uma adaptação, uma resposta melhor, ok? Qual que é o problema? O problema é que ela traz uma redução da capacidade de desempenho do nosso aluno e ela também pode provocar alterações no comportamento, atitude e outras coisas além do que o próprio estresse mecânico. Quando a gente percebe isso, a gente já sabe que nós estamos na linha do overhatching para overtraining, tá legal? Então, aí a gente precisa tomar cuidado. Bom, eu sei que a gente tem um estímulo, e esse estímulo, ele sempre vai causar o quê? Um efeito negativo, certo? Para depois causar um efeito negativo. Isso aqui a gente chama de supercompensação no treinamento. Então, a fadiga, ela vem pós-estímulo, é normal, e é ela que provoca a adaptação. O tempo de recuperação ele é importante para que a gente consiga o quê? Fazer com que essa adaptação ela ocorra de maneira certa, ocorra completamente. E a magnitude do meu estímulo, né, vai dizer como vai ser a minha supercompensação, que é o meu ganho. Ou seja, se o meu estímulo é menos suficiente, a minha fadiga é menos suficiente, o meu ganho é menos suficiente, e assim por diante. E aqui, a gente tem, então, o fenômeno da supercompensação, certo? Mas eu tenho que entender que, se eu não cumprir com o tempo exato de recuperação, eu vou causar um estresse trazendo o meu aluno para o overheat, ok? E, posteriormente, eu vou trazê-lo para o overtraining, certo? Então, esse é um conceito que é muito trabalhado no treinamento esportivo e que a gente tem que trazer o tempo inteiro para a prescrição de exercício na área da saúde, né? Não é porque a gente está trabalhando com prescrição que é diferente de elaborar um treino. Treino é treino, prescrição é elaborar um treino também, né? Então, isso é muito importante. Bom, e aqui, uma relação sobre o nível de lactato dependendo da intensidade do exercício. Então, é uma outra maneira que a gente tem de monitorar o nosso nível de exercício, intensidade do exercício. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Exercício no limiar extensivo, 80, exercício no limiar anaeróbio, exercício 5 a 10% acima do limiar, ou intervalado, e o exercício isolado anaeróbio.
que eu quero mostrar aqui para vocês? Para a gente associar tudo isso aqui, ó, está falando aqui, com o nosso sistema imune. A elevação do cortisol. Então tá aqui, ó, a 80% do limiar anaeróbio, que estaria aqui, ó, a gente tem uma elevação de cortisol, né, suportável. A 100% a gente tem uma elevação que já começa a causar distúrbios. E no intensivo a gente tem uma elevação muito severa do cortisol. Por quê? Porque ele é um hormônio catabólico, tá certo? Então é ele que vai fazer todas as quebras para que a gente consiga tirar energia. Muito bem. Qual que é a relação do cortisol com a adrenalina? Eles se elevam da mesma forma, ok? A adrenalina é um hormônio estimulante, né? Então, quanto mais intensa é a atividade, mais adrenalina é liberada. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a elevação das células NK, que são as natural killers, certo? Então, quanto mais eu tenho cortisol, mais adrenalina, mais natural killers eu estou liberando, eu estou mobilizando. Anderson, mas então exercício de altíssima intensidade, que você está falando de 110%, é ruim para o sistema imunológico. Sim, se ele for executado acima de 30 minutos, ó. É importante a gente observar o gráfico, mas também é importante a gente ver o volume. Tá legal? Então, quando eu tenho uma atividade, vou retomar aqui, quando eu tenho uma atividade intervalada, um tempo curto, isso não é prejudicial. Bom, e aí, tem essa figurinha aí, só para a gente lembrar, nem vou comentar dela, porque ela é uma clássica, né, uma figura clássica sobre volume e intensidade, então, que a gente pode trabalhar aí com os tipos de estímulos, baixo, moderado, alto, os métodos de treinamento, né, contínuo, intervalado, fartlek, intervalado extensivo, intensivo e assim por diante, e os níveis de esforço que a gente tem para cada um. Eu vou pular essa parte para a gente, porque isso aqui a gente considera que todo mundo entende. Então, falando do exercício físico da prescrição, a gente viu que a função imune, ela sofre alterações de outros fatores. Mas o exercício físico, se eu pontuar aqui para vocês, para cada sistema que ele está trabalhando, ele também traz benefícios. Então, a gente pode ligar aí. Na área cognitiva ali, a gente tem autoestima, autonomia, prazer da atividade física. Opa, já estou mexendo aqui com a área do estresse, né? Na área da capacidade pulmonar, olha, eu tenho melhora. Se eu estou trabalhando pulmão, eu tenho melhora de hormônio, eu vou evitar isso aqui, né? Com a parte de tabagismo, eu vou melhorar isso aqui, meu transporte de captação, meus alvéolos vão trabalhar junto com a imunização, certo? Eu melhoro, né? Mantenho a minha idade, consigo melhorar, né? Ou diminuir o decréscimo relacionado à idade. O coração, né, batimento do coração, aumento de volume e tudo mais, que vai facilitar aqui o meu nível de atividade física e diminuir aqui o meu estresse, certo? Além de toda a parte de vascularização que o exercício traz benefício. Então, veja que, além do sistema imune, propriamente dito, o exercício físico, ele melhora todos os fatores relacionados que podem interferir no sistema imune. E da mesma forma, o que a gente tem? A gente tem, aí então, entrando na parte da prescrição, a gente tem o que nós podemos medir com relação ao que o exercício físico promove. Comportamento, percepção subjetiva de esforço, capacidade funcional, consumo de oxigênio, o esforço propriamente dito, mais utilizado a frequência cardíaca, e o desempenho pode estar relacionado ao resultado, né? Tempo final, colocação, e aí o último, déficit aeróbio funcional. Bom, o que eu quero falar aqui para vocês? Eu já vou por tudo, porque assim eu vou discutindo. Muitas pessoas, eu acho que esqueceram uma coisa
que é muito importante a gente trabalhar, que é o déficit aeróbio funcional, quando a gente vai fazer uma avaliação cardiorrespiratória. Ah, Anderson, isso aí é novo? Não, gente, não é novo, não. O déficit aeróbio funcional, se vocês olharem aqui, está bem pequenininho, ele foi publicado em 1973. Ah, Anderson, então ele nem é usado mais. Então, eu não sei por quê, mas ele deveria ser. Né? Eu estou trazendo parâmetros simples para vocês. Né? O que é o déficit aeróbio funcional? É essa continha aqui. Ó. A gente pega o VO2 previsto, certo? Que é calculado para cada indivíduo. Então, eu trouxe aqui algumas fórmulas de exemplo, que a gente vai trabalhar com elas. Então, homem sedentário, mulher, homem ativo, mulher ativa, homens e mulheres, se a gente não souber qual o grau de atividade que ele faz. E tudo relacionado à idade. Então, ao sexo, ou gênero, né, e à idade. Então, a gente tem o VO2 previsto, menos o VO2 medido. Medido pelo quê? Aí medido por um teste de esforço, que aí existem vários protocolos que eu não vou entrar nesse mérito aqui. Vezes 100 dividido pelo VO2 previsto. Quando eu faço essa continha, ele vai dar positivo e vai dar negativo. Se ele der negativo, certo? Significa que a condição cardiorrespiratória daquela pessoa, o VO2 máximo, está melhor. Por que está melhor? Porque o VO2 medido está aqui depois da fórmula. Então, se ele é maior que o previsto, significa que ele está melhor do que o previsto para a idade. Se ele der positivo, a gente tem que ver o grau de perda que está tendo nesse sistema. E aí a gente tem uma tabelinha de classificação de déficit. Ó. Então, o FAI, ele transmite em percentual como está o déficit funcional da capacidade respiratória, cardiorrespiratória dessa pessoa. Poxa, super interessante, gente. Além de mostrar para o meu aluno o como ele está, eu vou falar se ele está com déficit ou ele está bem, se ele está acima, né? E aí a gente vai trabalhar com déficit leve, moderado, importante e extremo. Ok? Avaliação. Bom, e aí eu trago para vocês um exemplo do que eu faria enquanto uma avaliação para os alunos, tá? Então aqui tem um exemplo, né? É um jovem de 25 anos, 80 quilos, um VO2 máximo medido de 58 mililitros quilograma por minuto, VO2 relativo. Então é um VO2 que eu obtive por teste de esforço, tá? E a frequência cardíaca dele é 68 batimentos por minuto de repouso. Bom, primeira coisa, qual a frequência do treino que eu quero trabalhar? Então, eu coloquei aí 60%, entendendo que é uma frequência moderada para uma pessoa que ela é sedentária, ela não é uma pessoa ativa, né? Não é uma pessoa que treina 3 vezes por semana, por exemplo. Então, o que a gente tem aí? Desculpa. Primeira coisa, calcular 60% de 58 é fácil, né? Então, calcula aí, dá 34,38 mililitros por quilograma minuto. Esse é o VO2 que eu quero que ele faça o exercício. O difícil é falar para ele, olha, fulano, eu quero que você corra a 34,38 mililitros por quilograma minuto. Não dá, ele não vai saber. Então, aí a gente tem que achar formas de transformar isso aí em algo palpável para a gente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o controle pela frequência cardíaca, por exemplo. Então, tem várias fórmulas, eu coloquei só algumas aí, que calculam a frequência cardíaca máxima pela idade. E aí a gente vai calcular o percentual dessa frequência cardíaca máxima, que nada mais é do que toda vez que vocês vão numa esteira, em qualquer aparelho cicloergômetro, vocês têm essa tabelinha aqui de escala, que já fala aqui a relação da idade, normalmente feita pela de Carvone, que é a mais conhecida. Bom, mas como é que eu faria isso? A primeira coisa é que VO2 não é linear com frequência cardíaca. Então, se você pegar 60% do VO2 e calcular 60% da frequência cardíaca máxima e achar que você está trabalhando a 60% do VO2 máximo, você está extremamente errado. Não existe essa relação. Eles são diferentes, certo? Mas então, como é que eu faço para conseguir esse resultado? A gente tem uma fórmula, que é o de Hellerstein e Adler,
que é percentual da frequência cardíaca é igual a percentual do VO2 máximo mais 42 dividido por 1,41. Quando eu faço essa continha aqui, ó, eu vou pegar 60, que é o percentual do VO2 que eu quero, e faço o restante da conta. Então, ó, eu tenho esse valor aqui, ou seja, 60% do VO2 máximo equivale a 72,34% da frequência cardíaca máxima do meu aluno. Ok? Aí ficou fácil. Então, vamos lá. Vou utilizar o método da frequência cardíaca de reserva. Então, a primeira coisa aqui, eu estou usando a de Carvone como exemplo, 25 anos, 195 batimentos, né? 220 menos 25. Aí eu vou calcular a frequência cardíaca de reserva, que é a frequência cardíaca máxima menos a de repouso, 127, então 195 menos 68. E a partir daí, eu vou utilizar a formulinha da frequência cardíaca de treino. O percentual da frequência cardíaca que eu quero, 0,72%, então aqui tem que ser utilizado não em percentual, mas em unidade, em número, unidade numérica, vezes a frequência cardíaca de reserva, 195 menos 68, mais a frequência cardíaca de repouso. Aqui, ó. Quando eu resolvo essa equaçãozinha, eu tenho o quê? Ele vai correr a 159 batimentos por minuto. É lógico que ele não vai correr 159,44, porque o coração não bate 0,44 vezes. Ele só bate de 1 em 1. Né? Então, 159 batimentos. Então, eu achei aí um jeito de falar para ele que ele pode trabalhar pela frequência cardíaca. Mas, de repente, ele não consegue medir a frequência cardíaca dele. Vamos calcular, então, a velocidade do treino dele. Como é que eu vou calcular a velocidade do treino dele? Eu pego o VO2 de treino, só que aí eu vou calcular em METs. O que é esse METs? METs é um equivalente metabólico. Um MET equivale a 3,5 mililitros quilograma por minuto. 3,5 mililitros quilograma por minuto, eu falei ontem para vocês, que é o nosso VO2 de repouso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular 60% do VO2 em METs, certo? Como é que eu faço isso? Pego lá, relação conhecida, um MET 3,5, 34,38, que é o 60% do VO2 que eu tinha lá, X, certo? E aí eu vou calcular. Lembra, ó, da onde veio, né? Então veio aqui 60% de 58, e aí eu vou calcular 9,8 METs. Então o meu VO2 a 60% equivale a 9,8 METs. Substituo na fórmula, ok? 9,8 vezes os 158 mais 504 dividido por 12. Qual que é o meu valor? 171 metros por minuto. Então, eu já sei o quanto é a minha velocidade. Mas aí eu vou virar para ele e vou falar para ele assim, olha, então você não consegue medir a sua frequência, você vai correr a 171 metros por minuto. Ele também não vai medir a velocidade dele. Para que serve essa velocidade? Essa velocidade serve para a gente calcular o tempo que ele vai correr. Então, eu gostaria que vocês corressem no taquaral. Taquaral ali, arredondando, tem 5.000 metros por fora, dividido a 171 metros por minuto, eu vou ter aí 29,23 minutos para fazer a volta. Ou seja, eu tenho para prescrever para ele o quê? Eu tenho tempo, eu tenho velocidade, eu tenho frequência cardíaca e eu tenho VO2. Então, veja, todos esses, tudo que eu fizer daí, ele vai estar trabalhando na intensidade que eu quero. E, além de tudo, eu consigo calcular o quanto ele vai gastar de calorias nesse treino. Então, tem uma formulinha simples aí, MET treino, que a gente já viu, já calculou, vezes 3,5 vezes o peso corporal dividido por 200. Vamos fazer isso aqui para a gente calcular, ó lá. 9,8, que é o MET treino, 3,5 e 80 quilos, que é o peso. Então, ele gastou
13,72 calorias por minuto. Por minuto. Quanto ele correu? Ele correu 29,23. Então, ele gastou no total 401 calorias por minuto. Ok? Muito bem. Então, o que a gente tem aí? Já finalizando aqui a nossa parte de prescrição e caminhando para o finalzinho da nossa conversa de hoje. Vou prescrever o treinamento para o meu aluno. VO2 máximo é o melhor índice de prescrição. A gente não vai prescrever pelo lactato, porque o lactato tem que ficar furando ele. Então, 34,38. Mas eu não consigo passar para ele isso. Vou calcular a frequência cardíaca compatível com os 60% do 60% do VO2 máximo. 72%. Não é uma relação linear entre as duas. 159 batimentos. Vou calcular a velocidade e, por último aqui, vou calcular o tempo que ele tem para fazer do exercício. Ou seja, se ele for lá no taquaral, ou ela for no taquaral, e realizar uma volta por fora em 29,20 segundos, por exemplo, eu tenho certeza que a frequência cardíaca dela vai estar ali, na média, em 159, 160, e o VO2 vai estar sendo trabalhado em 34,38, 35 mililitros quilograma minuto. Então, a gente não precisa de frequencímetro, não precisa de GPS, né, todas essas tecnologias. É lógico que a tecnologia ela traz benefício, mas de repente eu não tenho dinheiro para comprar isso. Então, eu falei para vocês que eu gosto muito de trabalhar com formas simples de treinamento, né, com formas palpáveis para todas as pessoas. Então, se eu não tenho frequencímetro, se eu não tenho GPS, se eu não tenho um relógio, um celular, eu vou fazer esses cálculos e ele vai conseguir fazer o treino tranquilamente. Mas aí a pergunta de vocês deve estar assim, tá, e exercitando em casa, com a Covid, como é que eu vou monitorar isso? Você tem algum palpite? Eu tenho, gente, eu tenho uma dica para dar, que é o quê? Vocês trabalharem, né, com a prescrição pela escala de Borg. Então, prender essa figurinha enquanto vocês estão fazendo a atividade e, se vocês estão fazendo uma atividade intervalada, a cada final do tempo de execução, vocês olham e vejam a carinha de vocês e vejam se está correspondendo ao que você está sentindo, certo? Se vocês vão fazer uma atividade contínua, por exemplo, andar em volta da quadra, é a mesma percepção. Põe essa fotinho aí no celular, né? E você vai saber como é que você vai dosar esse treino. E o que talvez as pessoas tenham esquecido também, eu falo esquecido porque ninguém comenta, é que existe uma relação muito grande desses números aqui com o quê? Com a frequência cardíaca. Com a frequência cardíaca. Se a gente lembrar, essa aqui é a escala de Borg adaptada para 10, mas a escala de Borg original, ela vai até 20. Ela é de 0 a 20. Então, o que significava esse 0? Vou pôr o 0 aqui e o 20 aqui. Nada mais é do que a frequência cardíaca até 200. Então, se eu transportar a frequência cardíaca para essa tabela, o 10 é 200 batimentos, o 9, 180, e aí vocês vão multiplicando, 160. Então, você consegue identificar, se eu tiver no nível 5 aqui, que é um exercício leve e moderado, a minha frequência cardíaca vai estar por volta de 100 batimentos. Ok? O que, dependendo da idade, dependendo do condicionamento da pessoa, não é suficiente para causar o benefício que a gente quer do exercício físico. Certo? Então, a minha dica para vocês é ter essa tabelinha aí e, ao executar a atividade física em casa, monitorem, se não dá para pegar pela frequência cardíaca, monitorem pela intensidade do esforço, que ela vai nos retratar de forma substancial a frequência cardíaca. Ah, mas o Anderson, tem um erro embutido aí. Tem.
mas o erro vai estar embutido em todas as medições. Todas as medições têm erro embutido. O importante é que esse erro, né, se repita no decorrer do tempo. Mas você quer que eu erre mais? Não. Se eu estiver monitorando aqui, e aqui está 120 batimentos, e depois de um mês, no final ou 3 meses, no final da pandemia, o mesmo exercício está me levando a uma frequência de 100, está me dizendo que houve uma adaptação positiva. O meu sistema cardiovascular está precisando de mesmo sangue para enviar para o sistema na mesma intensidade de exercício. A escala de Borg está me remetendo isso. Então, o erro ele está embutido o tempo inteiro. E aí, para finalizar, eu trouxe para vocês o quê? Um estudo que fala realmente dos benefícios, né, do exercício sobre a Covid-19. Então, está aqui, né? O que acontece com a Covid-19? No primeiro estágio, existe uma infecção pequena, né? No estágio 2, já compromete os pulmões, né? E no estágio 3, né, há uma inflamação muito grande que pode levar a óbito, que é o que a gente tem ouvido aí nos canais de televisão. Muito bem. Se a gente olhar aqui embaixo, nesse gráfico, ele já está dando algumas dicas aqui, ó, sobre algumas coisas que a gente conversou, ó. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem principalmente, ó, o LDL, que é um colesterol, a IL-6, ó, olha ela aqui, ó, tá vendo? Então, o que acontece? Acontece uma elevação tanto do componente adiposo, que é um colesterol, quanto da IL-6, que é uma enzima que aqui nesse caso, ela está atuando como pró-inflamatória. Certo? E aí a gente tem, ó, os inibidores que eles estão utilizando enquanto farmacológicos, ó. E um dos inibidores está aqui, ó, o inibidor da IL-6 e da IL-2, que são duas interleucinas, né? Muito bem. Então, a infecção pela Covid-19, ela resulta numa diminuição das células T. Lembra que a gente viu das células T do sistema imune? Né? Ela também mostra um aumento dessas citocinas aqui, ó. Ok? E olha ele aqui de novo, ó. Fator necrófico temural, de necrose temural, né? Olha ele de novo aí. Então, veja, se para a Covid-19 ocorre uma inflamação ou um agravo da inflamação, principalmente em pessoas que já têm uma pré-inflamação, uma pró-inflamação já existente decorrente de alguns fatores, né? Que a gente viu algumas coisas dessa. E se o exercício físico ele auxilia a gente no controle dessas citocinas pró-inflamatórias, é claro que o exercício físico ele deve ser indicado para pessoas que estão com Covid, certo? Aonde? Principalmente nos estágios iniciais, ok? Para ajudar a aumentar a efetividade do nosso sistema imune. E aí, eu encerro aqui a minha fala, lembrando que amanhã a gente vai estar trabalhando com treinamento de força, né? E aí eu vou trazer um pouquinho sobre modalidades coletivas também. Então, o nosso assunto não se encerra aqui. Tem muita coisa que a gente vai conversar amanhã, mas eu acho que eu já passei um pouquinho do tempo e eu acho que por hoje está bom. Então, passo aí de volta para o professor Sérgio. Muito obrigado aí, professor. Pela apresentação. Obrigado aí pela apresentação, professor. Novamente, um assunto aí muito pertinente no atual momento que a gente está vivendo. Então, já vou passar diretamente aí, chamar o professor Marcelo Bandeira para que seja colocados os questionamentos. Professor Marcelo. Bom dia, professor. Tranquilo? Bom dia. Tem 2 questionamentos aqui já de imediato. Tem um questionamento do professor Kleber, nosso companheiro lá na secretaria, que eu também acho que a gente pode hoje dar encaminhamento, que ficou de ontem, né? E tem um questionamento meu em particular. Pode ser?
Lógico. Então, vamos lá. Gabriel Alves, professor, pergunta: qual que é o método de avaliação de VO2 que você considera ser o mais eficaz? Olha, se você perguntar assim, dentro de laboratório, eu trabalharia com o consumo máximo de oxigênio por espirometria, certo? A gente pode até acompanhar com coleta de lactato, ok? Mas hoje depende muito do objetivo do aluno. Por que eu estou falando isso? Na minha concepção. Porque para mim não faz sentido fazer um teste num jogador de futebol numa esteira, por exemplo. Então eu aplicaria um vai e vem para ele no campo, com ele estando de chuteira e assim por diante, né? Então, eu acho que o protocolo mais efetivo do VO2 máximo, ele está intimamente ligado com quem é o nosso aluno e qual o objetivo dele. Então, a gente sabe que a gente tem protocolos de testes máximos e submáximos, né? Então, se ele é uma pessoa sedentária, eu vou fazer um teste submáximo. Pode ser de esteira, pode ser de caminhada, pode ser de corrida, pode ser de bicicleta. Se ele tem obesidade, eu vou fazer um teste aonde? Numa bicicleta. Por quê? Porque eu sei que ele não consegue, eu vou causar um trauma, uma lesão muito grande por excesso de peso, por impacto, né? Então, se você falar para mim no laboratório, espirometria e lactato, né? E aí tem aparelhos avançados, aí cada dia sai aparelhos avançados. Caros, né? Agora, tem muito protocolo bom, né, de fácil utilização, que vai dar para a gente o mesmo retorno do que um aparelho de laboratório. Eu acho que é legal essa pergunta, porque mais importante do que a avaliação é quem vai mexer com os dados da avaliação. Porque eu posso fazer uma avaliação de primeiro mundo, no melhor laboratório que tem, e aí eu dou na mão de um professor de educação física e ele não sabe nem interpretar o que está ali nos resultados. Então, a minha dica para você é assim, olha, tem vários protocolos bons e o erro dos protocolos se repetem. Então, se eu fizer um teste de banco de Harvard e for fazer o reteste desse banco, o mesmo erro que ocorreu no primeiro, ele vai se repetir. Então, quando eu estou avaliando o mesmo aluno, é importante, por quê? Porque a melhora dele vai acontecer ou não, repetindo o mesmo erro. Então, eu consigo ter essa avaliação. E aí ele complementa, professor, perguntando qual que você considera o mais fácil, o mais acessível nesse momento. Para se fazer em casa? Eu acredito que sim. Se for para fazer em casa, eu indico o teste de banco. Por quê? Porque todo mundo tem um degrau em casa, então é só digitar na internet, aparece lá, tem o teste de banco de Harvard, tem o teste de banco de Balk. Então, se você digitar, você vai lá, põe um banco, você pega a altura do seu degrau, e aí você coloca o seu celular, você baixa um metrônomo, porque você vai precisar de marcar o tempo da passada, e aí você calcula o tempo da passada durante, se eu não me engano, são 5 minutos. E depois você utiliza na fórmula o cálculo, e aí você vai ter o seu VO2. Eu utilizaria tranquilamente um protocolo de banco utilizando escada ou um degrau. Legal. O Matheus Juan pergunta para você, professor, qual a sua opinião em relação ao uso de máscara na prática do exercício físico? Olha, eu não cheguei a ler, mas saiu um estudo interessantíssimo agora, em 2020, é novinho também, que fala só sobre exercício físico com a utilização de máscara. Eu confesso a você que eu não li nada sobre isso. O que eu vou falar para você é o que eu ouvi. Então, não tem nada científico, tá? Porque quando a gente fala de ouvido, precisamos ir buscar mais informação. Mas, assim, a máscara, ela, até um certo ponto de intensidade do exercício, ela não interfere na captação do oxigênio.
depois de um certo ponto de intensidade do exercício, ela já começa a ter alterações na captação do consumo de oxigênio. Foi o que eu ouvi. Então, eu vou me restringir só a essa fala e aí teria que buscar mais informação para responder de forma efetiva para você. A minha indagação, professor, está em relação à apresentação. Parece que o mais indicado para o sistema imune é o treinamento intervalado, né? É isso? Isso. E aí, para a gente calcular normalmente a intensidade do esforço, a gente acaba utilizando do exercício contínuo. Como que a gente pode trazer esse mesmo processo de calcular a intensidade para o intervalado? Não. Você pode utilizar protocolos de testes intermitentes. Por exemplo, a gente tem o ioiô teste, que é um teste muito utilizado também no futebol por modalidade coletiva, né? Do que eu me lembro agora, acho que só o ioiô teste, mas deve ter mais alguns intermitentes. Mas tem uma coisa importante, Marcelo. Apesar de ser uma atividade contínua, ela é progressiva. Então, a gente tem um aumento da intensidade com o aumento do estágio, né? É por isso que ele é efetivo na captação do volume máximo de oxigênio. Então, eu não vejo muito problema de se utilizar um teste máximo, mesmo que ele seja contínuo, uma vez que a gente tem a alteração na intensidade e ele seja um protocolo progressivo. Agora, se você for utilizar, por exemplo, um teste que ele não tem progressão de carga, vamos por aí o mais conhecido, o teste 12 minutos de Cooper. Ele não tem progressão de carga, ele é um tempo que você tem que percorrer, ele tem um espaço que você tem que percorrer em 12 minutos. Então, aí eu já não utilizaria esse protocolo para prescrever o percentual de frequência cardíaca para treinamento intervalado. Obrigado, professor. A Esther Lima pergunta, professor, tem alguns indicativos físicos ou psicológicos mais evidentes que podemos perceber no aluno quando está chegando ao overtraining? Olha, normalmente, aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência enquanto preparador físico, tá? Apesar que isso aí muda de aluno para aluno. Normalmente, o humor da pessoa muda, isso é bem nítido, né? Quando a pessoa ela já chega para fazer a atividade, ela já está estressada, muda. Ela perde muito o foco. Então, pessoas que perdem o foco rapidamente na aula, pode ser algum outro transtorno, lógico, né? Mas pode ser um sintoma de overtraining, tá bom? Né? Aquele aluno que ele sempre fez a aula bem e de repente 10 minutos de aula ele já está errando o passo, ele já não está acompanhando o ritmo da aula, ele já está tendo modificações no aspecto motor, por exemplo, já também é um indício que ele pode não ter descansado. Lembrando que a gente não pode confundir overtraining com, por exemplo, uma noite de sono mal dormida. Né? São coisas absolutamente diferentes. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando o aluno chega para a gente, ele não consegue fazer uma aula, não consegue executar um treino, para efetivamente saber. Então, a primeira pergunta é: olha, você dormiu bem, você se alimentou bem, aconteceu alguma coisa, tá? Para entender o que aconteceu com ele um dia antes, principalmente, para saber o que falar para ele naquela aula, se ele não estiver tendo aquele rendimento desejado. Tá? Mas eu acredito que esses são os sintomas assim mais evidentes que dá para a gente perceber na aula. Boa. O André Batista pergunta, professor, na escala de Borg de 6 a 20, qual o valor numérico fica próximo do nosso limiar anaeróbio? Então, aí vai depender do seu limiar, da sua condição. Teria que calcular o seu limiar. O que se fala genericamente, e é até aquele gráfico que eu mostrei quando eu apresentei ali as formulinhas de cálculo de frequência cardíaca máxima, é que o limiar aeróbio
ele está entre, normalmente, 60 e 80, eu vou por assim, ó, 60 e 80 para pessoas com baixa condição física, não estou colocando sedentário aqui, e para pessoas com uma boa condição física, eu trabalharia entre 70 e 85, tá bom? Mas a literatura, se você for ler isso aí, eles vão dar, assim, um intervalo grande para você estar trabalhando na faixa aeróbia, e o limiar anaeróbio, né, seria o limiar de cima. Então, se você procurar, você vai encontrar bastante intervalos aí. De 50 a 70, de 60 a 80, de 65 a 85, aí vai depender muito da condição da pessoa e do autor que você está seguindo. Professor, tem muita gente parabenizando, tá bem claro as respostas. O Kleber comentou que ele prefere deixar a pergunta para amanhã. E aí, para finalizar, tem uma pergunta do Serginho, mas eu vou pedir para que ele já tome de novo o microfone, ele faça a pergunta para você e caminhe para a conclusão do nosso encontro de hoje. Tudo bem? Pode ser, Serginho? Claro, perfeito. Professora, a dúvida aí surgiu justamente de uma observação que eu tenho feito aí, que com o advento das tecnologias, né, principalmente dos celulares, isso está possibilitando que muitas pessoas tenham acesso a programas de orientação, né, de treinamento, sem uma orientação específica, né? Pensando aí em prescrição de exercício, qual a sua opinião? Como você vê o uso dessas tecnologias por pessoas, entre aspas, aí, leigas? Olha, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a utilização dessas tecnologias. Alguns pontos que eu vou destacar para você, Serginho. Primeiro, normalmente, quando a gente vê, por exemplo, o aplicativo, né? Eu acho que o aplicativo ele tem que conter o maior número de informações possíveis referente ao estágio inicial que está o aluno. Coisa que eu não vejo muito, não é uma coisa que eu acompanho, mas os aplicativos que eu vi não dão esse, não faz assim, pode até ter um questionarinho ali, né, para ele responder, isso, para identificar o estágio inicial. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa apesar de ele ser um estimulante, né, porque realmente é um estímulo, né, você trabalhar com a tecnologia é super bacana, né, é muito legal trabalhar com tecnologia, mas a gente precisa tomar cuidado, porque ela não substitui a percepção do profissional da educação física. E eu tenho falado muito para os meus alunos que o principal ponto nosso, o que diferencia a gente da máquina, né, da tecnologia ou de tudo que tem por aí, é o nosso conhecimento e a nossa percepção de adaptar ao que está acontecendo com o nosso aluno. Então, vou puxar um pouquinho para o outro lado. Então, se eu não me atualizar, se eu sou aquele professor que fico parado, se eu não sei o que está acontecendo no mundo, se eu não corro atrás de conhecimento, né, como é que eu vou dar a informação e como é que eu vou ler a informação que o aluno está me passando? Então, eu acho que esse é o principal diferencial, né? E eu também acho que os professores do futuro, né, a nossa área da educação física, ela vai estar relacionado a professor top. O que é o professor top? É aquele que oferece mais do que o celular oferece, aí respondendo a sua questão. Por quê? Porque qualquer aluno pode pegar esse celular e fazer atividade física. Eu não concordo. Eu acho que faltam informações básicas para que esse aluno possa fazer com maior segurança a atividade física quando ele pega qualquer tipo de prescrição de exercício, ou na internet, ou Veja o seguinte também, você vai lá e pega um protocolo que está lá no celular. Foi feita a avaliação física sua? A gente acabou de falar de avaliação, também não foi. Então, isso é muito importante. Talvez o que necessite é o seguinte, de um aplicativo que ele se comunique com vários professores de educação física que vão te dar as respostas do que você precisa. Primeiro é a sua condição, segundo é de quanto em quanto tempo você vai trocar,
Porque você pode até falar que vai trocar em 3 meses, mas se a adaptação ocorreu antes, se ela ocorreu depois, se ela foi negativa, então tudo isso daí o aplicativo não faz, né? Então eu olho com muita ressalva, eu sei que o caminho vai ser esse, mas eu olho com muita ressalva e eu acho que a gente tem que forçar muito para que a nossa profissão seja reconhecida, além dessas tecnologias. Não sei se eu respondi, Serginho, se eu não sei. Claro, perfeito, é isso aí mesmo que a minha linha de pensamento também, eu pedi até para você enfatizar isso. Quando que a gente está com o nosso tempo aí já encerrando... Deixa eu só falar um segundo, Serginho. Pois não. É isso que eu ia falar. Tem mais uma pergunta agora aqui, não sei como é que está de tempo, se a gente deixa ela para amanhã como isca ou se a gente tem tempo para fazer ela hoje ainda. Eu acho que poderia finalizar com essa questão, então. Retoma aí, Marcelo, por favor. É da Marli, é isso? Isso, é a pergunta da Marli. Ela pergunta como voltar a adaptar aluno idoso pós-pandemia, onde a grande maioria está fazendo pouco ou quase nada de exercícios, onde eles vinham numa rotina de aulas e agora parou tudo. Se a gente colocar aí que nós estamos indo para o 4º mês sem atividade, a gente tem que reiniciar do começo. Por quê? Porque a gente tem alguns fatores no idoso, tem um especialista aí que é o Kleber, né, que ele estuda mais idoso que eu, mas entre eles, a sarcopenia no idoso, ela é muito, muito intensa, né? Então, se ele ficou muito tempo sem fazer exercício, a gente precisa aí tomar um certo cuidado no retorno dele às atividades. Então, diminuir aí o volume, diminuir a intensidade. Mas, da mesma forma, o idoso, ele também, que já praticou exercício e está parado, ele também reage de forma mais efetiva à resposta ao exercício. O que eu estou falando? Eu estou falando que, da mesma forma que você vai começar devagarzinho para adaptá-lo novamente, essa adaptação ela vai ocorrer de forma mais rápida do que lá na primeira vez que ele chegou, quando ele realmente não praticava nada e tudo mais. Eu acho que uma dica interessante seria o idoso fazer bastante coisa relacionada ao dia a dia dele em casa. E aí são coisas costumeiras. Subir escada, forçá-lo, se ele conseguir subir escada, fazer uma caminhada, agachar, sentar numa cadeira, levantar. Então, existem vários exercícios no dia a dia que eles podem estar fazendo, e não precisa fazer meia hora de exercício. Eles podem dividir essa meia hora, né? A Organização Mundial da Saúde fala, o Colégio Americano fala isso, que os 30 minutos de atividade física não precisam ser contínuos, que eles podem ser divididos em 3 de 10. Pegar 10 minutinhos ali, sentar, levantar, dar uma caminhada em volta da mesa, subir uma escada, né? Segurar uma panela, tem várias coisas, né? Varrer, né? Brincar de varrer, dançar, põe uma música lá e dança com o companheiro, com a companheira, se tiver. Então, acho que a gente pode estar orientando-os a estarem mais ativos em casa, mas independente disso, com esse tempo, se eles realmente estão parados, a gente tem que voltar com certo cuidado, mas eu ainda acho que eles vão se adaptar melhor do que quando eles chegaram de muito mais tempo em estado sedentário. Ok, professor, muito obrigado. Marcelo, podemos finalizar, né? Não tem mais nenhuma questão aí que ficou, né? Tranquilo. Obrigado, professor. Perfeito. Gente, desculpa, Serginho. Quer comentar? Pode ficar à vontade. Não, eu já ia me despedir, só para passar a palavra para você encerrar. Eu vou deixar você finalizar aí o agradecimento, né? Então, em nome da Secretaria de Esportes, agradecer novamente a presença de todos. Obrigado também ao professor Anderson pela apresentação. E eu não vou me alongar muito aqui, porque amanhã a gente continua falando sobre o treinamento de força. Então, fica aí o gostinho de quero mais para a aula para a palestra de amanhã, tá bom? Professor, se despeça, por favor. Gente, agradecer ao Serginho, professor Sérgio, professor Marcelo, Marcelinho, são amigos, né? A todos que participaram aí
da nossa conversa, as perguntas que foram enviadas, espero tê-los respondido, né, ou pelo menos conseguido levantar, indicar alguma coisa que possa trazer a resposta, e que a gente se encontre amanhã aí, em mais um bate-papo bacana, sobre exercício físico e sistema imune, para a gente encerrar com chave de ouro aí os nossos 3 dias de conversa. Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado de coração, e até amanhã.